Existem 600 milhões de blogs e 31 milhões de canais no YouTube e apenas 700 mil podcasts. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 formas de você monetizar o seu podcast. Na verdade são 6 formas, porque a última forma que eu vou te mostrar nesse vídeo é uma forma programática e ela surgiu em janeiro de 2020. Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Vando São Paulo e esse aqui é o canal onde você descobre novas possibilidades. E cara, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma oportunidade que são os podcasts. Você já deve ter ouvido falar sobre podcast, porque senão você nem estava aqui nesse vídeo. E eu vou te mostrar 5 formas de você remunerar o seu podcast, que na verdade são 6. E eu não só vou te mostrar, não só vou te falar sobre essas 5 formas, como eu vou te mostrar no meu computador como que essas 5 formas funcionam. E você vai se surpreender com a 6ª forma de monetização, porque ela é revolucionária no mercado brasileiro. Vem aqui que eu vou te mostrar no meu computador. Já estamos aqui no meu computador e a primeira forma que você vai utilizar para você monetizar o seu podcast é fazer ofertas no seu podcast, tá? Mas calma, tá? Calma, porque não é de qualquer jeito que você vai fazer essas ofertas, tá? Você pode ofertar produtos, serviços e infoprodutos infoprodutos seus, como infoprodutos como afiliados. Você também pode fazer isso, tá? Se você já criou seus próprios produtos, se você já tem esses produtos, você pode ofertar no seu podcast. Mas olha só, tem que fazer isso de uma forma bem sutil, tá? Porque ninguém quer ver propaganda, ninguém quer ver uma oferta de qualquer coisa que seja em um podcast. As pessoas adoram comprar, só que elas odeiam que alguém ofereça algo para elas. É muito louco isso, mas é a pura verdade. Você precisa recomendar de forma gentil os seus produtos e os seus serviços. E esses produtos e serviços precisam resolver um problema de um público-alvo, tá? Então, você precisa resolver o problema de um público-alvo de verdade, né? Você precisa realmente resolver. Aquele infoproduto, aquele produto que você tenha ou aquele serviço precisa resolver a dor, o problema de um público-alvo. Essa é a primeira forma de você remunerar um podcast, que é oferecer os seus produtos, serviços ou infoprodutos seus ou de outras pessoas, tá bom? E a segunda maneira é obtenha um patrocinador, tá? Então você pode obter um patrocinador para que desta forma você consiga remunerar o seu podcast, tá? E as pessoas elas vão saber que o seu podcast tem um patrocinador. Por quê? Porque olha só, no final ou no começo do podcast vai ter um áudio do tipo: trazidos até aqui pela XYZ Company, a líder em seja lá qual for o segmento daquela empresa, tá? A grande vantagem de ter um patrocinador é que você tem de fazer muito pouco para ganhar dinheiro, tá? Talvez você grave uma introdução ou outra mensagem e às vezes uma menção específica. Então, com o patrocinador você tem a garantia, tem a segurança de que o patrocinador tem aquele contrato que você vai fazer, seja ele de quanto tempo for, onde todos os meses ele vai depositar um dinheiro para você, ele vai te pagar para que você faça menção sobre aquele produto ou aquela marca no seu podcast, tá? Isso acontece muito depois que você já criou seus podcasts. Então, as pessoas vão acabar vendo, né, empresas, as marcas vão acabar vendo o seu podcast e se o seu podcast tiver aderência com aquele produto ou aquele serviço daquela empresa, ela vai te procurar para que você patrocine, quer dizer, para que ela patrocine o seu programa de podcast, beleza? Essa é a segunda forma de você remunerar um podcast, que é obtendo um patrocinador, tá? Se você quiser saber mais sobre como fazer remuneração, como remunerar um podcast, ou até mesmo como criar e hospedar podcast, eu vou te mostrar aqui, ó, eu criei, tá, um manual completo do podcast profissional, onde aqui eu mostro para você, eu ensino como que você pode criar, hospedar e ganhar dinheiro com podcast. Então, aqui tem tudo sobre podcast. Não só as formas de remuneração, como todas as partes, a parte técnica, qual é o microfone que você precisa ter, onde você vai hospedar o seu podcast, como que você vai remunerar o seu podcast. Então, esse aqui é o manual completo do podcast profissional, tá? Então, esse aqui é o manual completo, tá? Se você quiser saber mais, você pode vir aqui nessa página, podcastprofissional.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você entender melhor como criar um podcast de forma profissional, beleza? Mas vamos voltar aqui ao nosso conteúdo, que é
A segunda forma é obter um patrocinador, tá? E a terceira forma é o Patreon, tá? Você pode pedir doações para as pessoas, você pode pedir doações para os ouvintes do seu podcast, tá? Essa é uma forma muito comum, a maioria do podcast utiliza o Patreon ou outras formas de doações. E eu vou te mostrar aqui o que é o Patreon. O Patreon é esse site aqui, ó, Patreon, onde você pode cadastrar doações, você pode cadastrar um valor fixo de doações para que as pessoas façam essas doações para você, tá? É um site americano, mas ele funciona muito bem aqui no Brasil. Muitos podcasts utilizam o Patreon. Se você já ouviu algum tipo de podcast, você já ouviu algum podcast, com certeza você já ouviu eles falando sobre fazer uma doação através do Patreon, tá? E aqui tá o Patreon, tá? O site eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E eu vou te mostrar aqui os preços do Patreon, tá? Não são preços muito altos, tá? E você só paga quando alguém faz uma doação. Então você não paga nada enquanto alguém não fizer uma doação. Então você tem aqui, ó, tem 3 planos, que é o Lite, o Pro e o Premium. No Lite você vai pagar, ó, 5% da sua renda mensal que você ganha no Patreon. Então 5% do que você arrecadar, você vai pagar para o Patreon, para que eles processem esse pagamento, tá? Tem outros planos aqui, que é o Pro, que é de 8%, e o Premium, que é de 12%, e tem várias outras ferramentas, outras coisas que você pode ter no Patreon. Mas, com esse plano aqui, o Lite, o Leve, né, com 5%, já vai te ajudar muito para você pedir doações no seu podcast, tá bom? Esta é a terceira forma de remunerar um podcast. A quarta forma de você remunerar um podcast, ó, essa forma de remunerar um podcast aqui é oferecer serviços de consultoria ou coach. Então, se você é um consultor ou se você é coach, você pode oferecer os seus serviços lá dentro do seu podcast, tá? De forma tranquilamente. Então, você vai, claro, o seu nicho de mercado tem a ver com a sua consultoria ou o seu coach, né? E você vai oferecer serviços de coach ou de consultoria dentro do seu conteúdo. Ó, a quinta forma que você pode remunerar o seu podcast é vender podcasts premium. Olha que legal. Existe no mercado alguns podcasts e essas pessoas às vezes criam um podcast premium, tá? Onde ela cobra um valor para que os ouvintes daquele primeiro podcast que ela tinha tenha acesso a um conteúdo mais avançado, um conteúdo premium, tá? Feito também em podcast, onde as pessoas vão pagar para receber esse conteúdo, tá? Você também pode fazer isso. Então você pode criar o seu primeiro podcast sem forma de remuneração nenhuma ou tendo outras formas de remuneração das 4 que eu falei aqui em cima, tá? E você pode oferecer um conteúdo premium através de um podcast, tá? E você vai pedir uma doação, quer dizer, você vai cobrar por isso, né? Então não seria doação, você vai cobrar por um podcast premium para os seus ouvintes, para o seu público-alvo. Isso totalmente é muito simples, isso é muito fácil, muitas pessoas já estão fazendo isso. Um exemplo disso é o portal Café Brasil, tá? Então o Luciano Pires tem o Café Brasil e tem o Leadercast, tá? Então ele tem os 2 podcasts, onde um deles ele remunera e o outro não, o outro é gratuito, tá? Então você pode fazer isso de forma tranquilamente. Essa é a quinta forma de você remunerar um podcast. E a sexta forma e revolucionária forma que surgiu no mercado agora, em janeiro de 2020, é a Audio Edge, tá? É a primeira empresa de soluções de publicidade em áudio digital da América Latina. Ela trouxe para o Brasil uma novidade, a plataforma de gerenciamento de podcast Omni Studio, que conta com a participação de algumas das principais organizações de rádio, podcast, notícias e esportes do mundo, que é a Bell Media, a CRP Rádios, o grupo Blue Rádio e a CBN também aqui, ó, a CBN e a CNN e a Jovem Pan, tá? Aqui é o site, ó, vou te mostrar aqui o site, é a omnistudio.com. Eu vou abrir aqui para você, ó, para me te mostrar como que funciona. Tá aqui, ó. Ela é muito nova no Brasil ainda, tá? Poucos podcasts estão utilizando essa solução de uma forma programática, tá? E é uma forma programática e ela é feita da seguinte forma. Olha só, olha que interessante. Você pode colocar os seus podcasts antigos nesta forma de remuneração. Então, independente se você está criando um podcast novo ou se você já tem diversos outros podcasts, você pode remunerar através da Omni Studio, tá? Esse aqui é o site, eu vou deixar ele aqui para você ver, tá? E
eles também hospedam o seu podcast, eles também publicam e compartilham o seu podcast, tá vendo? E eles fazem também a captura da transmissão de rádio. E a monetização, tá? E é uma monetização programática. Eu vou te mostrar aqui onde eles falam sobre isso. E tem aqui os preços e como que você vai fazer para fazer parte dessa Omni Studio, tá? Olha aqui, na monetização, eles falam que você pode monetizar o seu podcast tanto no início, no meio ou no final do seu podcast. Você que vai escolher isso, tá? Olha só, tá aqui o seu podcast, tem um videozinho, e você pode fazer de várias formas. E aí tem um painelzinho onde mostra, né, como está sendo remunerado, qual é o patrocínio que está passando dentro do seu podcast, tá? E é uma forma totalmente programática, Anúncios programáticos, chave na mão. Redes de publicidade e vendas diretas de anúncios. Esta é uma forma totalmente inovadora no Brasil e com certeza esse mercado está se profissionalizando muito e existe uma grande oportunidade agora para quem está querendo criar os seus podcasts. É muito mais fácil você remunerar, você vender os seus serviços, o seu produto ou o seu produto como afiliado através de um podcast do que através de vídeos ou blogs. Até mesmo porque a concorrência é muito pequena ainda. Ainda assim, ainda é um oceano azul de possibilidades do podcast e ele está crescendo muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link do podcast profissional, tá? É o manual do podcast profissional que eu criei exclusivamente para você, então eu vou deixar o link aqui abaixo para você entender tudo sobre podcast, beleza? Até o próximo vídeo.